Você já esteve perto de alguém que parece amigável em palavras, mas algo dentro de você diz que há algo errado? Uma sensação estranha, um desconforto sutil, como se, por trás daquele sorriso, houvesse algo sombrio que você não consegue explicar. O problema é que a maioria das pessoas ignora esse instinto. Nós queremos acreditar que as pessoas ao nosso redor nos desejam bem. Queremos pensar que aqueles que nos cercam são sinceros, mas nem sempre são. Carl Jung, um dos maiores exploradores da mente humana, falou sobre a sombra, a parte obscura da psique que muitas vezes reprimimos. Quando alguém sente inveja, ressentimento ou raiva, mas não quer admitir, essa sombra se manifesta de formas sutis. Um comentário disfarçado de brincadeira, um olhar que dura 1 segundo a mais do que deveria, um tom de voz que revela algo que as palavras tentam esconder. E é aí que mora o perigo. Porque essas pessoas não vão te atacar diretamente. Elas não vão dizer na sua cara que não gostam de você. Em vez disso, vão usar sutilezas para te desestabilizar pouco a pouco, até o dia em que você não tenha mais certeza se está exagerando ou se há algo errado de verdade. Neste vídeo, você vai descobrir 8 sinais inegáveis de que alguém próximo a você está escondendo sentimentos hostis, mesmo que faça de tudo para disfarçar. E cuidado! O 8º sinal é o mais insidioso de todos. Ele pode virar sua percepção sobre algumas pessoas de cabeça para baixo. Fique atento, porque talvez você esteja cercado por esse tipo de pessoa sem perceber. Primeiro, sarcasmo. Imagine o seguinte cenário. Você compartilha uma conquista importante com alguém próximo. Você trabalhou duro, enfrentou desafios e, finalmente, conseguiu um resultado que te enche de orgulho. Mas, em vez de receber um elogio genuíno, a pessoa sorri de lado e solta. Nossa, quem diria? Até que, enfim, alguma coisa deu certo para você. Você sente uma pontada de desconforto. No fundo, sabe que aquilo não foi uma piada inocente. Mas, quando demonstra incômodo, a resposta vem rápida. Calma, eu estava só brincando, você leva tudo a sério. E é exatamente assim que começa o jogo do sarcasmo. O sarcasmo é uma das formas mais sutis e cruéis de hostilidade disfarçada. Pessoas que escondem sentimentos negativos frequentemente usam piadas para te diminuir, mas fazem isso de um jeito que não possam ser responsabilizadas pelo que disseram. Afinal, se você reclama, o problema não é o que foi dito, é você que não sabe brincar. Isso pode acontecer aos poucos, de maneira tão sutil que você começa a questionar a própria sensibilidade. Você conta que começou a treinar na academia e a pessoa diz: "Sério? Quero ver quanto tempo isso vai durar." Ou você recebe um elogio de alguém e essa pessoa comenta: "Ué, será que estavam sem opção?" No começo, pode parecer apenas brincadeira, mas quando esses comentários se tornam frequentes, você começa a notar um padrão. Toda vez que algo bom acontece com você, essa pessoa precisa inserir uma dose de ironia. E isso não é coincidência. Carl Jung dizia que tudo o que reprimimos dentro de nós acaba sendo projetado nos outros. Pessoas que não conseguem lidar com sua própria insegurança precisam diminuir os outros para se sentirem melhor. O sarcasmo é uma forma de manter você no mesmo nível delas, ou abaixo. Mas há algo ainda mais perigoso. Com o tempo, você pode começar a se moldar para evitar esses ataques disfarçados. Se cada vez que você compartilha algo positivo, recebe um comentário ácido, pode chegar ao ponto de não querer mais dividir suas conquistas. Você se retrai, guarda para si, e sem perceber, permite que essa pessoa controle suas emoções. E para identificar isso, observe. O sarcasmo sempre surge em momentos importantes para você. Os comentários atacam aspectos que são sensíveis para sua autoestima. Quando confrontada, a pessoa sempre minimiza sua reação e faz você se sentir exagerado. Se outras pessoas estão por perto, elas podem rir ou não perceber o tom agressivo, porque é um ataque sutil. E quanto mais você se acostuma com esse tipo de ironia, mais começa a aceitar isso como algo normal. Mas não é normal. E não deveria ser aceito. Segundo, sabotagem sutil.
Às vezes, a maior traição não vem de um ataque direto, mas de pequenos atos que te atrasam, te confundem e fazem sua vida mais difícil sem que você perceba. Isso muitas vezes acontece de forma tão sutil que você não tem como provar. Essa pessoa pode te dar conselhos ruins, omitir informações importantes ou cometer erros inocentes que, quando somados, te impedem de progredir. Mas nada disso parece intencional. Pelo contrário, ela pode até dizer que está apenas tentando te ajudar. Imagine que você está prestes a tomar uma grande decisão na sua vida: mudar de emprego, iniciar um projeto, fazer algo que realmente pode te levar a um novo nível. Você compartilha isso com essa pessoa, esperando apoio. Mas a resposta vem carregada de dúvida. Tem certeza? Parece arriscado. E se não der certo? No começo, parece preocupação genuína. Mas toda vez que você tenta dar um passo à frente, essa pessoa joga uma nuvem de incerteza sobre você. Ela te dá conselhos que parecem bons, mas que no fundo te prejudicam. Se eu fosse você, falaria tudo o que pensa para o seu chefe. Ele precisa saber. E você acaba se queimando no trabalho. Ela esquece de te avisar sobre algo importante. Um evento, uma oportunidade, uma informação que teria feito toda a diferença, mas que por algum motivo não chegou até você a tempo. Ela comete pequenos erros inocentes que te atrasam. Talvez seja um amigo que sempre erra quando precisa te ajudar em algo crucial, ou um colega de trabalho que sempre se engana em algo que faz seu desempenho piorar. Carl Jung explicava que quando alguém não consegue lidar com seus próprios fracassos, pode projetar essa frustração sabotando o sucesso dos outros. Ou seja, essa pessoa não está apenas tentando te ajudar, ela está tentando garantir que você não vá muito longe. Porque se você crescer, se você evoluir, ela terá que encarar o próprio fracasso. Então, em vez de lidar com a própria sombra, ela prefere puxar você para baixo. Com o tempo, você pode começar a duvidar da sua própria capacidade. Pode começar a hesitar, a ter medo de arriscar, e nem perceber que essa insegurança foi plantada dentro de você. Terceiro, competição. Você já percebeu que algumas pessoas simplesmente não conseguem ficar felizes pelo seu sucesso? Elas podem até fingir que estão bem, podem até sorrir e dizer algumas palavras positivas, mas no fundo, cada uma das suas conquistas é uma ameaça para elas. E isso se manifesta de várias formas. Elas não te elogiam de verdade. Se você conta que conseguiu um aumento no trabalho, a resposta vem com um tom seco. Ah, legal. Mas hoje em dia qualquer um consegue um aumento se souber insistir. Elas tentam te superar. Se você menciona que começou a treinar, essa pessoa imediatamente diz: "Ah, eu treino há anos. Inclusive, agora estou em um nível bem avançado." Elas simplesmente ignoram suas vitórias. Mas quando você tem uma conquista, o silêncio domina o ambiente. Ela muda de assunto. Finge que não ouviu. Age como se nada tivesse acontecido. Porque seu crescimento as forçam a encarar a própria estagnação. Carl Jung dizia que quando uma pessoa não aceita sua própria inferioridade, ela precisa projetá-la nos outros para manter sua autoestima intacta. O problema não é você, é o que você representa para essa pessoa. Seu sucesso expõe a realidade que ela quer evitar. Se você avança, ela precisa admitir que está ficando para trás. Se você melhora, ela precisa encarar que está presa no mesmo lugar. Se você conquista algo que ela também queria, ela precisa lidar com o fato de que não conseguiu. E isso é insuportável para algumas pessoas. Por isso, elas tentam diminuir sua vitória, torná-la pequena, ou, no pior dos casos, te afastar completamente. Algumas pessoas não conseguem competir diretamente. Então, simplesmente se afastam. Elas começam a falar menos com você, se tornam frias, distantes, evaporam da sua vida sem explicação. Porque estar perto de você é um lembrete constante do que elas não querem enxergar. Quem se sente ofendido pelo seu sucesso nunca esteve ao seu lado de verdade. Então, escolha bem suas companhias. Porque aqueles que realmente te querem bem se orgulham de você. Mas aqueles que se incomodam com suas vitórias,
sempre torceram, em silêncio, pela sua derrota. Quarto, falsa bondade. Nem toda hostilidade se manifesta como ataques diretos. Às vezes, ela vem disfarçada de gentileza. Essa pessoa pode até demonstrar que se importa, mas há algo estranho na maneira como ela age. O sorriso parece forçado. O tom de voz soa mecânico. A presença dela não traz conforto, mas uma sensação incômoda que você não consegue explicar. E quando você precisa de apoio de verdade, ela desaparece. Essa pessoa pode até fingir felicidade pelas suas conquistas, mas você sente a falta de entusiasmo. Você conta uma boa notícia e recebe um "Ah, que legal!", como se estivesse apenas cumprindo um papel. Ou então, ela até sorri e te elogia, mas o olhar entrega algo diferente, algo frio, algo vazio. E quando chega o momento em que você realmente precisa de ajuda, vem a desculpa. Nossa, eu queria muito te ajudar, mas estou tão ocupado. Curiosamente, essa ocupação nunca impede essa pessoa de ajudar outras pessoas, apenas você. Carl Jung falava sobre a dissociação do ego, um fenômeno em que algumas pessoas são emocionalmente desconectadas dos outros. Isso pode fazer com que elas não consigam sentir felicidade genuína por alguém. No fundo, essa incapacidade de se alegrar pelo outro vem de um conflito interno profundo. Elas não aceitam os próprios fracassos, então não suportam ver o sucesso dos outros. Elas olham para você e veem um reflexo daquilo que gostariam de ser, mas não conseguiram. E para evitar lidar com essa verdade dolorosa, elas se afastam emocionalmente. Se alguém precisa fingir estar feliz por você, essa pessoa não está do seu lado de verdade. Porque quem realmente se importa não veste uma máscara para disfarçar a frieza. Quinto, controle. Algumas pessoas tentam controlar sua vida, mas fazem isso de uma maneira sutil, disfarçando sua manipulação como preocupação e bons conselhos. Elas dizem que querem o melhor para você, que só estão tentando te proteger. Mas na prática, o que fazem é minar sua autoconfiança e te fazer duvidar da própria capacidade de tomar decisões. Você pode acabar nem percebendo que isso está acontecendo. Essa pessoa nunca vai te dizer, não faça isso. Em vez disso, ela vai dizer, tem certeza? Parece arriscado. Eu só quero evitar que você se arrependa depois. Cada escolha sua é questionada, não de forma agressiva, mas de um jeito sutil e desgastante, aparentando uma preocupação genuína. Mas com o tempo, você começa a perceber que toda vez que tenta sair da sua zona de conforto, essa pessoa joga uma nuvem de insegurança sobre você. Se você pensa em mudar de emprego, mas será que vale a pena arriscar? Você tem tanta estabilidade onde está. Se você quer começar um novo projeto, e se não der certo, eu acho que você deveria pensar melhor. Se você quer mudar de cidade, eu só não quero que você se arrependa depois. No começo, você até agradece o cuidado, mas, sem perceber, começa a hesitar. Começa a duvidar da própria capacidade de tomar decisões. E quando percebe, já está consultando essa pessoa para tudo, como se não pudesse confiar em si mesmo. Carl Jung explicava que o desejo de controlar os outros nasce do medo do próprio caos interno. Quando alguém não consegue lidar com suas próprias emoções, busca segurança organizando o mundo ao seu redor. E isso inclui você. Controlar você é a maneira que essa pessoa encontrou de evitar o desconforto de encarar sua própria instabilidade. Ela não quer que você tome decisões sozinho porque, no fundo, ela própria não confia na própria capacidade de se guiar. E essa forma de manipulação é perigosa porque destrói sua independência sem que você perceba, levando você a ter essas atitudes a longo prazo. Você começa a hesitar antes de tomar qualquer decisão. Sente que precisa de validação antes de agir. Perde a confiança na sua própria intuição. E aí está o perigo. Porque uma vez que você duvida da sua capacidade de decidir, fica preso em um ciclo de dependência. Lembre-se, o verdadeiro cuidado fortalece, não enfraquece. Quem realmente quer seu bem, te incentiva a crescer, não a se limitar. Quem realmente se importa, te encoraja a confiar em si mesmo, não a depender da aprovação dos outros. Se alguém tenta controlar sua vida sob o pretexto de te proteger,
essa pessoa não está te ajudando, está te tornando refém da própria insegurança. Sexto, fofoca. Se alguém sente ressentimento por você, dificilmente vai admitir isso na sua cara. Em vez disso, essa pessoa vai falar sobre você pelas suas costas. Ela espalha fofocas, lança comentários maldosos e faz pequenas críticas disfarçadas de opinião sincera, com a intenção de minar sua credibilidade, manchar sua reputação. E o mais traiçoeiro? Isso quase sempre acontece de maneira sutil e calculada. Ela fala sobre você para os outros, mas de um jeito preocupado. Eu gosto muito dele, mas tenho notado algumas atitudes estranhas ultimamente. Ela critica suas escolhas, mas de maneira disfarçada. Eu jamais faria isso, mas cada um sabe de si, né? Ela insinua dúvidas sobre você para enfraquecer sua imagem. Eu ouvi dizer que ele, só conseguiu isso por sorte, mas não sei se é verdade. E assim, pouco a pouco, sua reputação começa a ser corroída sem que você perceba. Carl Jung explicava que aqueles que espalham negatividade sobre os outros estão, na verdade, projetando suas próprias inseguras. Isso acontece porque seu sucesso os lembra de seus próprios fracassos. Eles se sentem inferiores e tentam te diminuir para se sentirem melhor. Eles têm medo do seu crescimento e tentam te sabotar antes que você vá ainda mais longe. E, acima de tudo, essas pessoas sabem que não podem te enfrentar diretamente. Não reaja emocionalmente. A fofoca se alimenta da sua reação. Se você se revolta, se justifica ou contra-ataca, dá à pessoa exatamente o que ela quer. A melhor resposta é ignorar ou responder com um silêncio frio. Escolha bem em quem confiar. Não compartilhe informações pessoais com quem pode usá-las contra você. Mantenha seus planos dentro de um círculo pequeno de pessoas leais. Haja, não se justifique. Rumores só sobrevivem quando não há evidências contra eles. Se alguém tenta manchar sua reputação, prove quem você é através das suas ações. Quem traz fofoca para você, mais cedo ou mais tarde, levará suas palavras para os outros. Se alguém está te criticando pelas costas, isso não significa que você é irrelevante. Pelo contrário, significa que você está à frente. Sétimo, ressentimento. Pessoas que realmente se importam com você se alegram com suas vitórias. Elas ficam genuinamente felizes pelo seu progresso, te incentivam e sentem orgulho das suas conquistas. Mas alguém que secretamente te inveja nunca será capaz de esconder completamente sua irritação. Ela pode sorrir, pode te parabenizar, mas no fundo, há um desconforto invisível, uma tensão que vaza em pequenos detalhes, reações frias ou distantes. A pessoa te ouve, mas sua empolgação dura poucos segundos. Ela logo muda de assunto ou responde de forma apática, como se aquilo não fosse grande coisa. Tentativas de desvalorizar seu sucesso. Você se esforçou, conquistou algo importante, mas essa pessoa reduz tudo ao exagero. Mas qualquer um conseguiria isso. Algo tão simples. Bom, mas também, você teve ajuda, né? Competição disfarçada de apoio. Em vez de ficar feliz por você, essa pessoa tenta imediatamente te superar. Se você conquista algo, ela menciona algo ainda maior que fez. Se você compartilha uma boa notícia, ela conta outra para desviar o foco de você. Irritabilidade e afastamento. Algumas pessoas, quando percebem que você está crescendo, elas se tornam impacientes. Jung dizia que suas sombras encobrem suas feridas. Quando alguém não consegue lidar com suas próprias frustrações, ele não pode suportar ver outra pessoa vencer. Muitas vezes estamos tão distraídos pela vitória da conquista que nem observamos as pessoas ao nosso redor. E quando isso acontecer, lembre-se do conselho de Jung. O tolo é um precursor da sabedoria. Sua ingenuidade aparente é apenas a máscara de uma percepção mais profunda, aguardando o momento certo para se revelar. Carl Jung. Embora todos gostem de ser reconhecidos, Schopenhauer alertava que, antes de buscar o sucesso, é mais sábio manter um perfil discreto. A verdadeira admiração, segundo ele, surge quando você atinge algo sem fazer alarde.
Então escolha bem suas companhias, porque aqueles que realmente te querem bem se orgulham de você, mas aqueles que se incomodam com suas vitórias sempre torceram, em silêncio, pela sua derrota. 8º, e a mais importante, como se proteger de pessoas que escondem hostilidade. Confie na sua intuição. Se algo parece errado, mesmo que essa pessoa se comporte de forma amigável, não ignore seu instinto. Sua intuição capta detalhes que sua mente consciente pode demorar a perceber. Se perto dessa pessoa você sente um desconforto inexplicável, leve isso a sério. Observe além das palavras. Alguém que realmente se alegra com suas vitórias não precisa fingir. Mas se a pessoa sente inveja e tenta esconder, seu corpo atrairá uma expressão forçada, um olhar frio, uma mudança sutil de comportamento. As palavras podem mentir, mas a linguagem corporal sempre revela a verdade. Estabeleça limites. Se alguém constantemente te diminui, critica ou te faz duvidar de si mesmo, imponha barreiras claras. Não aceite comentários sarcásticos como brincadeira. Não permita que alguém menospreze suas conquistas ou faça comparações para te desvalorizar. Se a pessoa continuar cruzando esses limites, não é um acidente, é um padrão. Não jogue o jogo dela. Muitas dessas pessoas querem ver você reagir. Querem te provocar para que você se defenda, se justifique ou tente buscar a aprovação delas. Não caia nessa armadilha. Se alguém usa sarcasmo para te diminuir, pergunte diretamente: por que você sente a necessidade de se expressar assim? Se tentam menosprezar seu sucesso, responda com firmeza: isso é importante para mim, e não preciso da sua validação. Reduza o contato e proteja suas vulnerabilidades. Se mesmo tentando impor limites, essa pessoa continua te minando, pare de compartilhar informações importantes com ela. Não espere apoio de quem já demonstrou que não quer te ver crescer. Se possível, afaste-se emocionalmente. Fortaleça sua autoestima. Quanto mais forte for sua autoconfiança, menos influência essas pessoas terão sobre você. Não perca tempo tentando provar seu valor para aqueles que se recusam a enxergá-lo. Aprenda a celebrar suas vitórias, mesmo que ninguém esteja aplaudindo. Cerque-se de pessoas que realmente te querem bem. Se alguém te sabota, te critica ou compete secretamente com você, por que essa pessoa ainda está na sua vida? Você merece estar cercado por pessoas que enxergam seu valor sem que você precise lutar por isso. Afinal, amigos verdadeiros te fortalecem, não te fazem duvidar de si mesmo. E a melhor forma de se proteger dessas pessoas é simplesmente não permitir que elas tenham espaço na sua mente ou na sua vida.